Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado. Hoje nós vamos falar sobre livros de terror aqui no Brasil, ou a ausência deles. Pois é, gente, esse assunto ele é meio delicado, ele é meio polêmico, porque o nosso mercado editorial brasileiro é bem pequeno, mas ainda assim pode-se dizer que nós temos público para os vários tipos de gêneros literários que se tem notícia. Então, eu acho que seria muito interessante fazer esse bate-papo, esse desabafo com vocês. E é o primeiro desabafo que eu faço aqui então no canal, no Ler Vicia. E, gente, eu tô muito revoltado. Primeiro eu quero começar a falar pra vocês de onde que surgiu esse assunto, de onde que surgiu essa ideia de falar sobre livros de terror aqui no Brasil. Ontem, o Lucas Dallas, lá do canal Pulp Fictions, e eu aqui do Ler Vicia, nós estávamos conversando e falando sobre livros de terror, esse tipo de coisa. Então, eu e ele lá conversando, nós acabamos vendo alguns vídeos de youtubers gringos lá no YouTube, e eles mostravam então suas coleções de livros de terror. E, gente, nós fomos nos deparando com cada livro, um mais interessante que o outro e um mais bonito que o outro. Gente, tinha cada coisa maravilhosa, cada coisa que nós, fãs de terror e fãs de literatura aqui no Brasil, nossa, nós morreríamos para ter aquilo. Para vocês terem uma ideia, tinha várias novelizações de filmes de terror clássicos, filmes de terror famosos, era só coisa boa mesmo, gente. Para quem não sabe, novelizações são quando algum escritor fantasma ou contratado por uma determinada editora pega um filme e o seu roteiro e passa esse roteiro então para a literatura, ou seja, transforma o roteiro do filme em um livro normal. Isso é uma novelização. E lá nos Estados Unidos, praticamente todos os filmes que fazem sucesso ganham sua novelização. E, gente, tem coisa boa demais da conta. Eu vou ver se eu deixo então aqui pra vocês uma seção, uma série de vários e vários livros que foram novelizados de filmes famosos. Gente, tem cada coisa magnífica, cada coisa estupenda que você fica de boca aberta. Então, viram quanta coisa boa tem? Gente, eu fiquei... Sabe quando você fica chocado e triste ao mesmo tempo por ver o quanto a gente que não sabe ler inglês, a gente que mora aqui no Brasil está perdendo com esses lançamentos que tem lá fora e que não chegam aqui?
Gente, pelo amor de Deus, Fred Krueger era super popular aqui no Brasil nos anos 80 e começo dos anos 90. E nenhum dos livros dele vieram pra cá. Como que pode umas coisas dessas? A Bruxa de Blair, gente, a Bruxa de Blair, que foi mega famosa aqui nos anos 99, 2000, 2001. Vocês viram, tem uma série de 7 livros escrito depois do filme. E nenhum desses 8 livros, desculpem pessoal, nenhum desses 8 livros vieram pra cá. Como que pode uma coisa dessas? O filme fez tanto sucesso, por que que as editoras não investem em trazer esse tipo de material pra cá? E outra coisa que eu fiquei de boca aberta, gente, H.P. Lovecraft, tem algumas edições dele que lá nos Estados Unidos são perfeitas, edições ilustradas, edições com capas lindas, edições muito bonitas mesmo. Aqui no Brasil, você encontra H.P. Lovecraft em edições de bolso, gente. Como que um autor desse naipe, desse porte, é tratado apenas com edições de bolso por aqui, pessoal? É um absurdo, é uma coisa que revolta a gente que é fã de literatura e que é fã do terror. Então, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, eu fico de boca aberta com um tipo de coisa desse que acontece. Tem tanto livro bom que é lançado lá fora e que a gente não tem acesso por aqui, que eu fico revoltado. Tem editoras que dão uma atenção maior para o terror, por exemplo, a Suma de Letras, a Record também dava uma atenção maior para o terror, hoje em dia não dá muito, a própria Dark Side Books. Essas editoras deveriam investir muito mais nesse tipo de material. Eu tenho certeza que o público para esse tipo de material tem aos montes aqui no Brasil. Gente, quem não gosta de um bom filme de terror daqueles clássicos, por exemplo, Poltergeist, quem não gosta de Poltergeist, tem novelizações para Poltergeist. Quer falar de filmes de terror novos? Então, tem novelização para Premonição 1, 2 e 3. Tem novelização para eles. Por que que não veio para cá ainda? Brinquedo Assassino. Gente, é cada coisa boa que tem o seu livro e que não vieram para cá que eu fico revoltado com isso. Tipo, eu acho que as editoras que querem trazer um pouco mais de terror para o Brasil deveriam apostar então nas novelas de terror de verdade, esses que viraram grandes filmes do cinema, esses que são reconhecidos, e não ficar então trazendo livros de suspense maquiados de terror. Eu acho que isso é o que nós fãs do terror precisamos aqui no Brasil. Precisamos de mais livros de terror de verdade. A gente está ansioso para isso. Olhem para vocês verem, a Dark Side Books acabou de trazer para a gente Hellraiser. Pessoal, isso é um presentaço para nós que somos fãs de terror. Então a gente quer mais livros assim. Tragam mais livros desse estilo pra gente. Tragam mais Clive Barker, tragam mais John Saul, tragam mais Jim Coates, tragam mais livros raros do Stephen King, tragam obras que a gente precisa ver aqui no Brasil, novelizações. Quem gosta do cinema de terror, eu tenho certeza que vai querer comprar as novelizações desses filmes famosos. Gente, é muita coisa boa que tem por lá e que a gente fica sem. Eu fico, sabe, quando eu e o Lucas estávamos vendo esses vídeos, essas fotos e tudo mais, a gente foi ficando triste, porque a gente foi vendo o quão a gente estava atrasado na literatura de terror aqui no Brasil. O quanto a gente estava perdendo dentro desse subgênero que a gente gosta tanto. E então esse vídeo é um desabafo e um apelo também às editoras. A gente quer então desabafar para vocês que aqui no Brasil, lá antigamente, nos anos 70, principalmente nos anos 80, teve uma enxurrada de livros de terror. Saía livro de terror direto e reto. Tanto é que se vocês forem ver, então, vai sair aqui no meu canal um tour pela minhas prateleiras de livros de terror. Vocês vão ver que a grande maioria dos meus livros de terror são dos anos 80, dos anos 70. E nessa época saía livros de terror direto. Vocês podem ver então, a grande maioria dos livros de terror são dessa época. Hoje em dia, vocês conseguem contar quantos livros de terror foram lançados aqui no Brasil depois dos anos 2000? São pouquíssimos. Agora, se você vai comparar então com fantasia, com ficção científica, com suspense, fica vergonhoso. Então nós, fãs de literatura de terror, estamos totalmente carentes desse tipo de literatura aqui no Brasil. A gente gosta de suspense, a gente gosta de mistério, mas a gente quer o terror de verdade. A gente quer A Hora do Pesadelo, a gente quer Poltergeist, a gente quer O Brinquedo Assassino, a gente quer A Hora do Espanto, a gente quer Gritos de Terror, a gente quer esses livros que são grandes filmes do cinema e que ganharam novelizações e que são excelentes. A gente quer esse tipo de material por aqui. Então fica um desabafo aí, pessoal, porque nossa,
é cada coisa que a gente tá perdendo, que vocês precisam conhecer. Esse desabafo é mais para quem gosta de livros de terror, para quem gosta de filmes de terror, porque eu tenho certeza que quem gosta desse estilo adoraria ler, por exemplo, um livro do Brinquedo Assassino. Eu adoraria ler esse livro, gente. Amityville, eu fiquei de boca aberta. Nós temos aqui o Amityville, o primeiro, né, que foi baseado na história, mas lá eles têm um monte de livros de Amityville. Tem Amityville 2, que é baseado no filme, Amityville 3, Amityville 4, Amityville 5. Gente, é muito material sendo desperdiçado aqui no Brasil. É muito material que o Brasil está ignorando para ficar trazendo esse tipo de livro de mistério, esse livro de suspense, que é vendido pra gente como um livro de terror. A gente não quer isso, a gente que é fã de terror quer livros de terror de verdade. Então, editoras que fazem livros de suspense e de terror aqui no Brasil, fica a dica para vocês, abram os olhos. A gente quer que vocês tragam esse tipo de material pra gente, porque a gente vai agradecer muito e a gente vai comprar, podem apostar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ele é um pouquinho diferente de tudo que eu fiz aqui no canal, né? Eu nunca fiz um desabafo aqui, mas esse vídeo eu tava por aqui, assim, tava entalado. Eu vi isso esses dias com o Lucas, ontem, como eu falei pra vocês, e a gente ficou por aqui. O Lucas também fez um vídeo com o mesmo tema, um desabafo também sobre esse tipo de coisa lá no canal dele. Então corram lá no canal dele agora mesmo, que lá também acabou de sair um vídeo com desabafo que ele fez sobre esse assunto. Então corram lá para vocês verem a opinião dele também, pessoal. Eu vou deixar o link desse vídeo dele aqui nos cards e aqui embaixo. Então corram lá, viu, gente? Porque a gente tem que divulgar isso, a gente tem que espalhar para todas as editoras do nosso Brasil que a gente que é fã de terror também quer livros de terror de verdade por aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!